Boa tarde. Nós vamos começar mais um Science Talk, de nosso convidado, o professor Marcelo. Muito obrigado por participar do nosso programa, da nossa atividade hoje. E como de costume, nós vamos começar a falar, fazendo algumas perguntas sobre a vida acadêmica do professor, como avisado aí, para que o público também possa perguntar algo sobre ele. Depois vamos para o tema questão. O tema do nosso Science Talk de hoje é dificuldades conceituais típicas na aprendizagem científica e tecnológica. Então, quais são elas e o que fazer? Então, professor Marcelo, você poderia falar um pouco sobre a sua jornada acadêmica, como é que foi, assim, quando você entrou na universidade e o andamento dela até o seu dia de hoje? Sim. Gostaria de agradecer o convite. É uma boa oportunidade, assim, de abrir um diálogo com os alunos, estudantes interessados sobre o ensino de física e tudo mais. E um ótimo projeto no sentido para divulgação da ciência e tudo mais. Bom, com relação à minha jornada acadêmica, né, eu posso dizer assim que eu me tornei professor de física após uma prova de física. Eu estudava numa escola particular, colégio objetivo. E logo no início, assim, eu não me dava muito bem, aliás, assim, eu não tinha uma certa dificuldade com física, sabe? No primeiro ano, isso foi em 1993. Faz um pouco tempo atrás aí. E bom, eu na verdade eu não tirei nota vermelha em física, né? Mas eu achava que eu poderia melhorar meu desempenho. E eu tinha uma certa dificuldade. E perguntei dos meus irmãos, que inicialmente sempre pediram que poderiam me ajudar em física, eles também não sabiam, não entendi muito bem. E eu fui fazer essa prova de física, saí de lá indignado, assim, eu sou um cara inteligente, sou capaz de lidar muito, fazer uma prova, então meu desempenho vai ser muito melhor que isso. E eu saí de lá, tinha um amigo meu que era um pouco roqueiro, um malucão assim, e o colégio era o objetivo, ficava ali na praça do Congresso. Eu saí de lá, falei para ele, o nome dele era Sebastião. E eu falei, Sebastião, desculpa o que eu te falar, você é o melhor aluno em física da escola. Ele começou a rir, brincou e tudo mais. Eu falei 2 vezes para ele isso. E nesse dia eu estava bem determinado a estudar física. E eu peguei um ônibus lotado, cheguei em casa, suado e tudo mais. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar um livro de física, que hoje é muito conhecido, o livro do Ramalho e Nicolau Toledo, né? Sendo que eu peguei um livro da minha irmã, estava bem velhinho, eu sentei no chão, comecei naquele exato momento começar, desde o início, o que é física. E eu fui lendo sobre o contexto da física, bem interessante, eu fui lendo 2, 3 vezes e comecei a fazer os exercícios. E desde o início, eu acabei, pronto, eu fazia bem devagar esse exercício, e me perguntava, a resposta está correta, mas por quê? Por que essa resposta, né? É o que hoje eu chamo para os meus alunos aí da razão científica das respostas, né? Que é o que faz sentido, sentido físico. E eu procurava já isso, né, dentro de mim, e procurei, com isso eu concentrava todo o meu esforço ali, eu e o livro didático. E eu acabei, durante as minhas férias, assim, na madrugada, resolvendo a metade do livro inteiro, avançando ainda 2 capítulos, assim, antes do curso ensinar. E, lógico, eu não resolvia todas as questões, tinha algumas questões que eram bem complicadas, assim, que eu deixei, eram poucas, assim, que eu deixava para depois tirar dúvida. Enfim, a partir daí, eu comecei a tirar, me dava bem nas provas de física, né? Eu só tirava 10 em física depois disso aí. E o professor o professor meu era o professor Rosaldo Reis, professor muito conhecido da área do cursinho assim, para vestibular. Me convidou para assistir às aulas no cursinho para vestibular de graça, né? Me apelidava de filho do Rosaldo, aprendiz, não sei o que. Mas enfim, daí isso acabou, eu terminei nesse projeto, nesse trajeto aí, e ingressei na UFAM em 97. Eu passei em primeiro lugar em física, não era tão concorrida assim também. E também na mesma semana a crítica ela veio aqui na UFAM. Ela tirava uma semana para divulgar uma disciplina e tudo mais.
Eu fiz também uma entrevista na crítica lá, e eu já contando essas dificuldades que eu tive aqui logo no ingresso ao FAM. Eu senti muita dificuldade em cálculo 1, entendeu? Mas pronto, mas eu acabei superando. Na época eu tinha a perspectiva de seguir na área da física nuclear, inclusive, mas logo depois assim, eu participei do processo seletivo do PET, que na época chamava-se Programa Especial de Treinamento, né? E isso em 97, 98 já. E inclusive muitos colegas aqui, professor do departamento, eram meus colegas na época, né? O professor Minos, o Denilson, a Rita, né? Eram colegas nossos, a gente era tudo ali na época. Mas enfim, assim foi, né? Eu acabei, já no segundo semestre, eu concorri à bolsa do PET e entrei, né? Eram 7 concorrentes, 2 pessoas concorrendo. Na época era uma prova de física, né? O professor, na época, o tutor do PET era o professor Fernando Aguiar. Ele deixou 3 questões de prova de física e, bom, volta daqui a 2 horas para recolher a prova. E é assim, eu acabei entrando e fiz, né? Eu tive dificuldade bastante, por exemplo, na disciplina que eu tive dificuldade, posso dizer, física matemática, uma disciplina que eu tive foi punk, né? Mas depois disso aí foi tranquilo, eu acabei me formando em um tempo bem recorde meu, né? Eu e um amigo meu, que é o Everson Apolinário, nós nos formamos em 3 anos e 4 meses em física. O curso é 4 anos, se eu não me engano, não é isso? Então, conseguimos concluir isso em 3 anos e 4 meses. Depois disso aí, eu cheguei a fazer de vez em quando vestibular para testar meus conhecimentos. Eu cheguei a passar em engenharia aqui na UFAM, engenharia da computação, mas não me interessei. Eu cheguei a fazer, na época, a UTAM, engenharia eletrônica. Eu também não gostei muito do curso. E depois disso, eu era professor, me tornei professor da SEDUC, da rede pública, né? E pronto, devido às dificuldades financeiras e tudo mais, eu resolvi que eu precisava dar uma mudança na minha vida e tudo mais. E eu pensei, cara, eu vou tentar fazer engenharia. O negócio está ralado. E eu fiz, né, de novo na UEA Engenharia. Quando eu estava lá fazendo engenharia, um professor cubano lá de física, professor José Anglada, não sei se alguém conhece, ele é professor lá do IFAM. E atualmente eu tive contato com ele, né? Os meus colegas até brincaram que eu fui fazer a prova de física e na prova eu tirei 10. E eu fazia os esquemas, desenhava, daí chegou no dia para entregar a prova, essa aqui é uma prova exemplar de física, não sei o quê. E o pessoal brincou lá, não, professor, ele também é formado em física, né? Ah, tá explicando. Daí, em função disso, eu acabei criando uma amizade com a Anglada. Encontrei com uma amiga minha na UEA, que lá já estava em andamento o programa de pós-graduação no ensino de ciência na Amazônia. Ela era, inclusive, a pedagoga da escola que eu trabalhava. E ela, engraçado como algumas pessoas passam na nossa vida e falam apenas uma única palavra e causam um efeito avassalador na nossa vida. Ela foi um exemplo disso na minha vida, né? Ela disse: Marcel, para que está fazendo outra graduação? Ela até brincou, isso é coisa de menino, faz logo outro mestrado, precisando aqui de professor de física no programa de pós-graduação. E eu nem tinha parado para pensar nisso. Ela abriu meus olhos, eu cheguei em casa e refleti bastante, é verdade, eu segui, eu tentava arriscar. Foi o que eu fiz. Fiz o processo seletivo lá na UEA e passei. Logo consegui uma bolsa de estudo e comecei a trabalhar na UEA. Eu cheguei a dar aula em módulo no interior, física aplicada aos alimentos. Fui professor da Uninorte. Terminei meu mestrado em 2010 e resolvi ir para o doutorado, né?
sem ter vínculo em nenhuma instituição. Eu tentei o mestrado, tentei o doutorado na Universidade de Coimbra. Em 2011 eu fui convidado para participar da proposta curricular do Amazonas. Daí eu fui responsável pelo currículo de Física. Ele está vigente até hoje, né, esse currículo, né? Essa proposta curricular da Física, aqui do Amazonas. E lá tive contato com uma pessoa que veio de Coimbra e pronto. Esse foi o contato que eu tive. Ela só me deu o site e eu fui embora. Ou seja, as pessoas iam surgindo na minha vida, dando apenas um número de informação. Eu ia correr atrás da informação, né? O interessado era eu. Eu sempre fui muito assim, né, de correr atrás. Entendeu? Eu acabei passando todo o processo seletivo em Coimbra. E pronto, eu deixei de lado a Uninorte, deixei de lado tudo e fui lá para Portugal, fazer meu doutorado. Durante esse processo, eu fiquei sabendo de uma coisa chamada regime de cotutela, né? Que seria a possibilidade de fazer o meu doutorado em 2 instituições, ser aluno das 2 instituições. Isso me chamou bastante atenção pelo fato de que lá em Portugal, o meu diploma ele é contemplado dentro do Tratado de Bolonha, o Acordo de Bolonha, onde o meu doutorado é reconhecido em toda a Europa, né? Nos países que fazem parte desse acordo, são quase todos. Mas, entretanto, eu estava com meus projetos voltados para o Brasil trabalhar aqui, né? Foi aí que eu tive conhecimento desse regime de cotutela, me interessou. Eu entrei em contato com professores da Federal de Santa Catarina, a UFSC, na UEL, a Universidade Estadual de Londrina, a Unesp em Bauru. Eu já conheci alguns professores de encontros, assim, de pesquisadores da área de ensino de física, na USP, na Unicamp, o professor Jorge Megide, e graças a Deus, todos que eu entrei em contato, eles abriram as portas para mim, para eu fazer esse regime de cotutela, ficaram interessados, né? Também há interesse além dos programas que já acolheram alunos nessas condições, porque isso ganha ponto no quesito de internacionalização desses programas. Eu acabei escolhendo a Federal de Santa Catarina, tem muitos professores lá renomados, bem conhecidos na área, e eu achei interessante fazer por lá. E eu fiz. Lá eu ingressei no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. Pronto. E eu tive contato com um professor lá, que não era desse programa, o professor Dalton Andrade, que me acolheu no programa dele de engenharia de produção, que eu estava interessado em avançar, em conhecer os procedimentos psicométricos, né, da teoria de resposta ao item. E na área do ensino de ciência, esse tipo de procedimento não muito convencional, muito comum. Há uma predominância de abordagens qualitativas na área da educação de modo geral. E eu estava interessado em fazer pesquisas mistas, né? Eu já estava tendo algumas leituras que nos Estados Unidos e em muitos outros contextos aí, as pessoas, os pesquisadores estavam avançando já no ensino de ciência, com abordagens mistas. Isso me interessava bastante. Bom, eu acabei me interessando pela psicometria, que é o mesmo tipo de procedimento que faz do Enem, do PISA. E foi assim que eu fui lá para a UFSC, tive contato com o Dalton Andrade e comecei a avançar meus estudos em psicometria. Bom, a partir daí, eu retornei, finalizei meu doutorado. Meus amigos eu encontrei em Minas, o pessoal estava no encontro em João Pessoa, me convidaram: Marcelo, volta para o FANT, está precisando de pessoas como você lá, que entendem um pouco mais sobre o ensino físico e tudo mais. Eu não estava interessado mesmo em voltar mais para Manaus, eu estava pensando, estava com outros planos, né? Mas enfim, quando eu estava em Portugal, a crise aqui no Brasil, na época, Dilma, Michel Temer, daí começou a acessar os concursos. E eu comecei a consultar alguns amigos e eles me aconselharam a fazer esse concurso, né, que seria um dos últimos assim, tal. E eu, tá bom, vou fazer. Falei com meus orientadores, deram o aval. Isso iria atrasar o meu cronograma do mestrado, do meu doutorado. Mas pronto, eu acabei tomando essa decisão, vim para cá. Vim para cá dia 5 de março de 2016. A prova era dia 7.
Eu fiz, passei, tinha pessoas de vários lugares no Brasil. Graças a Deus eu tirei primeiro lugar na prova teórica e na prova didática também. Só perdi na prova de títulos. Então, a nossa colega aqui, que é da Marisa, que é conosco aí, uma amiga nossa, ela já era doutora já há um bom tempo, né? O Hélio também. São pessoas maravilhosas que a gente tem contato hoje em dia, fazem parte do ciclo de amizade. A gente está aqui junto, tentando contribuir na área do ensino de física. É isso. Então, não falando um pouco na sua história, você teve algumas dificuldades durante a sua vida acadêmica. Sim, isso que você falou, foi em cálculo, fez matemática. E o mestrado e doutorado, teve algo similar? Teve, muito. Eu sempre fui um cara de expor muito aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Eu sou muito sincero e direto. Durante o mestrado, cara, foi complicado, porque eu era professor de uma escola pública, inclusive, tem uma colega aqui presente que exatamente era a escola que ela trabalha, eu trabalhava na época, né? Então, a gente encontra durante esse processo, assim, muita gente dizendo assim, não vai dar certo, isso não é pra ti, isso não é agora, sei lá, coisas desse tipo aqui que nunca me afetaram, sabe? Eu sempre acreditei muito em mim e segui adiante. E graças a Deus tive bom resultado diante disso, né? Na época, eu ingressei no mestrado, tive muita dificuldade no mestrado, tive que entrar no campo epistemológico completamente distinto. Física é uma coisa, ensino de física é outra coisa, entendeu? Eu tive que ler coisas sobre filosofia da ciência, entendeu? Psicologia da educação. Pronto, a gente passa por isso aqui na graduação, mas é uma coisa muito mais superficial e tudo mais. E no mestrado eu tive uma leitura mais densa, né? Nesse sentido aí, eu tive um pouco de dificuldade. Dei minha cara a tapa muitas vezes em apresentações para procurar sempre aprender, né? Nesse sentido. No doutorado eu já fui para outro nível, né? No doutorado eu já tive uma maturidade, muito mais autonomia. Eu saí do mestrado com uma certa dificuldade na parte da metodologia da pesquisa. Meu orientador chegou a dizer, Marcelo, você foi me orientando o que mais cresceu teoricamente. Mas eu respondi para ela, mas dentro da metodologia da pesquisa eu sou muito fraco. Daí eu sabia dessa fraqueza, fui para o meu doutorado assim. Aconteceu muitas coisas também que eu não vou nem falar aqui agora, que seria muito extenso. Mas o conjunto de fatos que aconteceram durante o meu doutorado fez com que eu mergulhasse nessa parte da metodologia da pesquisa. Resultou que eu fiz vários cursos de metodologia da pesquisa qualitativa, quantitativa, básica, avançada. Eu conheci software de análise de texto e de análise também estatística. E eu fui avançando, né? No total, eu acabei fazendo 24 cursos durante o meu doutorado. Fiz uma especialização em psicometria na Espanha durante esse processo e fiz doutorado em 2 universidades. Foi muita autonomia, mas foi muito crescimento. Foi uma época que eu agradeço bastante ter tido essa oportunidade. E fui bolsista, né? Do CNPq, e durante esse processo eu também consegui bolsa lá pela Europa, né? Pelo Fundo Social Europeu. Então, graças a Deus, eu cheguei em Portugal sem nenhuma bolsa. Né? Muita gente dizendo, você é louco, você tem que ir para lá sem ter uma garantia de nada. E lá mesmo, para conseguir uma bolsa era muito complicado. Eu tive amigos portugueses, brasileiros, que tentaram bolsa por lá e tinha um quesito, um regulamento lá da FCT, Fundação para Ciência e Tecnologia, né? que é equivalente ao CNPq aqui no Brasil. Eu acabei, como sempre falo, acreditando no invisível, se assegurando no inesperado, né? E desprezando o perecível. É um texto de um pensamento de Luiz Antônio Gaspari, que eu levo comigo. E foi assim, eu acabei superando todas as dificuldades. Para conseguir essa bolsa não foi fácil. Eu busquei informação, ninguém tinha essa informação. Então, eu acabei... tive um pouco de sorte, né? Foi muita luta, mas eu consegui essa bolsa. Eu acabei concorrendo a essa bolsa, vários outros colegas lá tentaram também, e eu fui contemplado com essa bolsa lá, né?
Essa bolsa eu submeti na CAPES CNPq e foi aprovada em todos os anos. Tive até que optar aqui no Brasil entre a CAPES CNPq, fiquei com CNPq. E foi isso. Daí, graças a Deus, com a ajuda dessa bolsa aí, eu procurei dar o meu máximo, né? E resultou numa tese bastante volumosa. Receberam até algumas críticas com relação a isso. Quase 1000 páginas. Tem o volume 1 e o volume 2. O volume 2 de quase 300 páginas é só de apêndice, né? Na verdade. E meu orientador foi o professor José Angotti. Ele foi aluno, ele tem influência diretamente com o Paulo Freire. Ele me aconselhou a submeter minha tese para concorrer ao prêmio da CAPES. Eu fiz isso recentemente, inclusive. Mas eu muito feliz. Então, vamos abrir agora o folha com perguntas, se tiverem interesse sobre o professor, ou tem uma questão, se quiser, fique à vontade. O senhor teve mais pós-graduação aqui lá em Portugal. O senhor teve aulas aqui também, não? Ou todas as aulas foram lá? Eu estava totalmente fora daqui do Amazonas, aqui de Manaus. Eu fui para Portugal. Lá em Portugal, na Universidade de Coimbra, né? Então lá, eu já estava com o planejamento de defender por volta de final de 2014. Através do regime de cotutela, eu acabei dobrando a minha amostra e tudo mais. E eu paguei disciplina na Universidade de Coimbra e paguei disciplina na Federal de Santa Catarina. Eu não precisava pagar essa disciplina totalmente lá, porque eu poderia fazer aproveitamento, mas ele era do meu interesse. Eu queria conhecer, ter contatos com os professores, com os alunos e ter novas perspectivas, né, para a área do ensino. Isso foi muito enriquecedor para mim. Mais alguém? Minha vontade. Em relação às bolsas, o senhor falou que tinha conseguido uma bolsa de estudos lá, mas também tinha uma bolsa CNPq aqui. Sim. Aí o senhor acumulou as duas bolsas? Eu posso fazer isso porque dentro do regulamento no Brasil, eu não posso acumular bolsa no Brasil. Entendeu? Se, por exemplo, se você tem uma bolsa aqui, mas eu sou um empresário, eu tenho outro país, eu quero financiar o teu projeto, eu posso. Tudo bem? Lá no regulamento do CNPq e da CAPES, fala que não pode acumular bolsas dentro do território brasileiro. Porque a gente é recurso público, né? A gente poderia estar fomentando isso uma outro pesquisador. E faz sempre todo sentido, né? O senhor se arrepende de algo que queria fazer muito, mas não fez durante a sua vida? Olha, na verdade eu sou uma pessoa assim, em busca dos meus sonhos, né? Eu tenho muita coisa para realizar. E no momento eu não me arrependo de nada. Acho que tudo fez parte do meu crescimento, tudo tem um momento certo. Eu acho que eu entrei no mestrado no momento certo, né? Poderia ter entrado antes, né? Mas a vida ensina muito pra gente, né? E ter passado ter tido a experiência de escola pública, eu dei aula para ensino fundamental, escola pública, eu dei aula de formação, capacitação no interior, trabalhei na sede da Secretaria de Educação. Então todo esse período foi um período de crescimento, né? Do ponto de vista profissional, eu não me arrependo de nada. Dentro desse processo de formação para professores em São Luís, no Maranhão, né? Conversei com outras pessoas, sempre chegou um momento que eu precisava seguir adiante na minha qualificação. Acho que foi no momento apropriado, não me arrependo disso, né? De nada. Daqui de hoje para trás eu não me arrependo, não. Mais alguém? Quando o senhor foi para Coimbra, o senhor conseguiu o Fundo Social Europeu, né? Quando eu cheguei em Coimbra, eu não tinha nenhum apoio. Na verdade, eu tinha 20 mil reais na minha conta, eu converti para euros, em torno de 7.500 euros, mais ou menos, era tudo que eu tinha. Eu fui de muleta para Coimbra, inclusive, eu era professor da Uninorte, e o pessoal gostava de jogar futebol em grama sintética. Eu não sou nada do futebol, eu era do basquetebol, entendeu? Mas pronto, eu tentei fugir 1 ou 2, 3 vezes dos meus amigos, até que me encontraram uma vez num posto, né? Vamos embora, até acabei indo. E eu fui,
pronto. Fiz 2 gols ainda, e mais e acabei rompendo o ligamento, né? Pronto. Eu senti a dor do parto, acho que é muito próximo disso. Em relação Quando eu rompi o ligamento. ao alojamento, como você conseguiu? Um programa de bolsa também? Pois bem, existe toda uma política de acolhimento institucional. Né? Então, por exemplo, eu rompi o ligamento, eu tive que ir para Coimbra, fiz uma cirurgia da beneficente. Eu, com 10 dias de operado, com a muleta, eu fui embora para Portugal sem conhecer ninguém. E só com um dia, eu peguei todo o meu dinheiro que eu tinha, coloquei no cartão do banco, né, o Travel Card, para tentar me mobilizar lá. E lá não conhecia ninguém, não sabia nem onde ia ficar lá. Cheguei na cidade do Porto, comprei um chip, eu queria pegar um trem para Coimbra, eu fui tirando informação lá. Eu precisava até de apoio, porque eu estava de muleta, enfim. Eu cheguei a pagar um rapaz lá para me ajudar a carregar minhas coisas e tudo mais. Eu cheguei lá sem apoio nenhum, só com o dinheiro no meu bolso. Quando eu cheguei em Coimbra, cheguei na estação do trem lá, eu comprei um jornal e nos classificados eu coloquei um quarto, não sabia nem onde era. Qualquer quarto aqui, liguei para o primeiro. Olha, está disponível? Tá. Posso ir agora? Pode. Foi assim. Então, assim, a minha vida, Vitor, foi muito assim de acreditar nesse invisível que eu falo mesmo, sabe? Então, a gente, quando a gente quer alguma coisa, eu sempre falo para os meus alunos, falo para os meus amigos, seguir adiante, acreditar, tem que acreditar em nós mesmos, né? E que tudo vai dar certo. E foi assim, né? Por exemplo, eu sabia que meus recursos estavam limitados, mas eu disse, vai dar certo, entendeu? Então, quando a gente acredita muito nisso, eu acho que o universo conspira a favor. Eu fui para lá, eu cheguei no alojamento e conheci um rapaz louco, que é até meu amigo até hoje. Ele fazia doutorado também, ele era biomédico. E a partir de lá, assim que eu entrei em contato com a universidade, eles me acolheram no alojamento universitário. Lá foi muito interessante, porque foi um alojamento que eu tive contato com alunos, colegas. A maioria eram mais novos que eu, né? Que eu fazer graduação, eu estava fazendo doutorado. Mas fiz bastante amizade, são meus amigos até hoje. E tive amizade com o pessoal de Angola, portugueses diversos, o pessoal do Canadá, Cabo Verde, enfim, Austrália, Espanha. Então essa experiência, essa carga cultural que a gente recebe é muito benéfica, muito enriquecedora para a nossa visão de mundo, entendeu? Então o doutorado não foi só crescimento acadêmico, mas um crescimento de cultural, de vida, de possibilidades, tá entendendo? Então isso aí eu sempre recomendo muito para quem quer estudar fora. Eu sempre estou recomendando aos meus colegas, professores e tudo mais, e dando apoio. O que precisa de mim para isso, pode sempre contar comigo. Por que você não seguiu na área de física nuclear? Bom, eu gostava muito da física e eu acabei optando na minha graduação por licenciatura. Lá nós tínhamos 3 habilitações, era bacharelado em indústria, física industrial. Então assim, não é isso aí, né? Tinha 3 habilitações, acabei Física industrial e licenciatura, acabei optando pela licenciatura, né? Eu comecei a lecionar, né, porque eu estava interessado em trabalhar também, meus pais se separaram, né, tudo mais, e eu precisava trabalhar. Então, a SEDUC ela vai contratar quem era licenciado, né? E eu acabei entrando. Fiz licenciatura, depois eu tentei fazer engenharia, né? Mas pronto, encontrei aquela minha amiga, que ela me deu a sugestão de entrar no mestrado na área do ensino, uma área que realmente eu não estava preparado, não tinha parado para pensar, mas quando acabei entrando, e eu costumo dizer que eu sou muito empolgado em tudo aquilo que eu faço, né? Mas pronto. Para quem me conhece sabe do que eu estou falando, né? E pronto, né? Eu peguei, entrei na área do ensino, e eu sou muito curioso, fui lendo, fui discutindo, acabei gostando, a gente vai gostando da coisa, né? Fui me apropriando teoricamente, né? A gente foi construindo, pensando, e então a gente vai se familiarizando e acabei entrando nisso aí.
Depois do mestrado não tinha mais para onde fugir, eu queria seguir adiante na área do ensino. E foi isso que eu fiz. Estou aqui até hoje. Você falou sobre motivação a continuar e tal. Você teve alguma figura pública, assim, para um professor pesquisador que foi uma motivação para o senhor continuar assim, que o senhor vê assim, que foi uma grande influência para o senhor ter continuado? Cara, eu vou te falar. É difícil a gente encontrar, às vezes, alguém para apoiar a gente. O doutorado é muito isolamento, sabe? Mas e a gente nunca tem certeza, a gente sempre só passa na nossa cabeça muitas dúvidas, né? Eu não tive uma pessoa assim, vou fazer isso por inspiração daquela outra, não. Eu fui acreditando muito na minha história, assim, sabe? Entretanto, durante esse processo, a gente precisa, às vezes, dialogar. Será que eu estou no caminho certo? Durante esse processo aí, eu fui escrevendo muito, estava lendo muito, né? Na época eu fumava, né? Fumava bastante também durante essa época. O meu orientador até falava que isso ajudava a me dar concentração. Era a desculpa que ele dizia, né? Mas enfim, durante o meu doutorado mesmo eu parei de fumar. Em 2017, não fumei mais, etc. Mas durante esse processo, durante fazendo os cursos, eu acabei fazendo algumas apresentações, posso dizer que uma apresentação na Universidade de Aveiro, ela foi muito significante para mim durante esse processo. Eu tive que apresentar uma prela assim, de um artigo que era sobre pesquisa qualitativa, e eu peguei, porque eu estava lendo bastante sobre metodologia da pesquisa, né? Como eu falei para vocês. E eu apresentei, eu fiz eles trabalham lá com corpus latente na internet, e eu peguei e fiz um checklist, elaborei uns instrumentos para avaliação de pesquisa qualitativa. E eu cheguei, fiz uma análise e apresentei lá alguns riscos, foram 3 ou 4 riscos iminentes assim, sobre pesquisa naquele âmbito de estudo aqui dos objetos sobre corpos latentes na internet. E quando eu terminei a apresentação, foi muito gratificante ouvir dos professores mais experientes, eram 3 doutores que estavam lá. Ele falou: Marcelo, estou surpreendido, aprendi com você aqui 2 coisas. Da outra, a professora doutora falou a mesma coisa, mas eu também estou surpreendido. E o terceiro falou também. Então, isso me ajudou, posso dizer para ti, que me ajudou a ter mais firmeza naquilo, mais convicção. Porque às vezes a gente precisa de convicção, né? Nós estamos lendo, estamos escrevendo, a gente precisa dialogar com os pares. Né? Ou seja, o pesquisador que entende, mais experiente. Uma das formas clássicas de fazer isso é mandar artigos para revista, para periódico, né? Para ser avaliado pelos pares. Nesse caso, eu fui avaliado diretamente nessa apresentação e foi muito gratificante. Né? Isso foi me ajudando a ter mais convicção dentro daquilo que eu acho. Durante esse processo também posso destacar um encontro alguns diálogos que eu tive com o professor Adores Bravo, da Argentina. Ele trabalha com a didática das ciências. Ele fez o doutorado lá na Autônoma de Barcelona, com a Messier Esquerdo, bem conhecida na área, a nível mundial, assim, ela é uma pesquisadora bem renomada, conhecida. E durante esse processo lá em Portugal, eu fiz 3 visitas técnicas em 3 universidades na Espanha, fora de Portugal, né? Na Espanha, no caso, eu visitei a Universidade de Salamanca, a UNED, onde eu fui convidado a fazer uma videoaula dentro do âmbito da Euromimi, um projeto lá de pós-graduação na Europa. Isso está disponível aqui na internet, no YouTube. E eu fiz um encontro, uma visita técnica na Autônoma de Barcelona, que foi muito interessante, porque eu cheguei aí umas 3 ou 4 vezes lá na universidade, acabei fazendo algumas amizades lá. E durante esse processo eu cheguei a encontrar o professor Adores Bravo, e eu tive a oportunidade de trocar algumas ideias, dialogar com ele, e foi muito enriquecedor também, porque eu tinha algumas dúvidas e ouvir de uma pessoa que tinha mais experiência também me ajudou também a ter um pouco mais de convicção. Também posso destacar o professor Dalton Andrade, que ele foi um cara que trouxe praticamente, um dos que trouxeram o SAEB, Centro de Avaliação da Educação Básica para o Brasil. Né? Então,
ter sido aluno dele, ele é muito reconhecido no Brasil, fora do Brasil, então foi muito bom. São essas pessoas, fora meu orientador, né? O orientador foi aluno do Paulo Freire, né? Então, ele me deu um pouco dessa cara freiriana, né? Apesar de que eu tenho uma pegada um pouco diferente do Paulo Freire, o Paulo Freire é mais humanista, eu sou mais cognitivista. Vamos para a próxima parte do Science Talk. Nós vamos falar sobre o tema em questão. Tipo, como nós estamos falando sobre dificuldades típicas na aprendizagem, eu pesquisei alguns vídeos, algo relacionado ao tema que eu tentei focar mais no ensino da física no ensino médio, que é algo de interesse para nós, principalmente na academia de licenciatura. Então, o primeiro vídeo é do canal da física. Fala, galera! Erros típicos. Alguns erros típicos de física que geralmente é abordado na parte de física. Pode minimizar e fechar o Tem que sair da tela inteira. Aperta no S aí e fecha lá a modo de apresentação. Fecha a imagem. Agora vai. Eu sou o professor Wesley Reis e bem-vindos ao canal da Física. E nesse vídeo eu quero falar sobre os 5 erros mais comuns que as pessoas costumam cometer quando estão resolvendo algum problema de mecânica. Então fique ligado nesse vídeo. O primeiro erro mais comum está relacionado com a ideia de velocidade e aceleração, principalmente quando você joga um corpo para cima e ele volta para sua mão. Esse movimento é um movimento de lançamento vertical em que o corpo sai da sua mão com uma certa velocidade, a velocidade dele vai diminuindo até chegar a zero. Depois o corpo retorna para sua mão, aumentando a velocidade até atingir ela com a velocidade que saiu, pelo menos em um universo sem atrito, tudo bem? Só que as pessoas costumam achar que quando esse corpo chega no ponto mais alto, a aceleração dele fica igual a zero. Não é isso. Apesar da velocidade dele ser igual a zero no ponto mais alto, a aceleração não é igual a zero. Porque se a aceleração fosse igual a zero, o corpo ia ficar parado aqui no lugar e não ia retornar para sua mão. É devido ao corpo sofrer uma aceleração que nesse ponto ele vai aumentar a velocidade e vai voltar para sua mão novamente. Então lembre-se, quando você joga o corpo para cima, no ponto mais alto desse movimento, a velocidade é igual a zero, mas a aceleração não é igual a zero. O corpo continua tendo aceleração no ponto mais alto, beleza? O segundo erro mais comum está relacionado com força e movimento. A maioria das pessoas costumam pensar que o corpo só consegue se manter em movimento se tiver uma força sendo aplicada sobre ele. No entanto, não. A primeira lei de Newton diz que o corpo tende a se manter em movimento mesmo que não haja nenhuma força sendo aplicada sobre ele. A força só é necessária para colocar esse corpo em movimento, mas depois que ele já está em movimento, ele vai se movimentar infinitamente devido à inércia. Porém, temos um problema aí. Se existe alguma força contrária ao movimento desse corpo, por exemplo, a força de atrito, é necessário uma força para anular essa outra força e aí fazer com que o corpo se mantenha em movimento. É o que acontece com o carro em uma pista. O motorista precisa manter o pé no acelerador para manter esse carro em movimento. Caso contrário, a velocidade desse carro vai diminuir até ele parar completamente. Mas claro, essa força só é necessária porque tem a força de atrito que é contrária ao movimento. Se não tivesse a força de atrito, não seria necessário essa força ser aplicada sobre o carro para que ele continuasse se movimentando infinitamente. O terceiro erro mais comum está relacionado com peso e força normal. Muita gente costuma achar que a força normal é a reação da força-peso, mas não é isso. A força normal é uma força de contato entre duas superfícies. Então, quando você está em pé sobre o solo exerce uma força sobre o seu pé devido ao contato que seu pé está fazendo sobre o solo. Consequentemente, a reação dessa força normal que o chão faz sobre você vai ser a força que o seu pé vai fazer também sobre
reação da força-peso? Bem, como a força-peso é uma força gravitacional que a Terra faz sobre você e te puxa para baixo, para o centro dela, a reação da força-peso está lá no centro da Terra. Ou seja, a Terra puxa você para baixo e você puxa a Terra para cima. Agora é a vez do quarto erro mais comum, que também está relacionado com a força-peso. Você é daquele tipo de pessoa que acha que peso e massa são as mesmas coisas? São farinhas do mesmo saco? Não. Massa é uma coisa, peso é outra. Massa está relacionado com a quantidade de matéria. Olha, eu não estou dizendo que a massa é a medida da quantidade de matéria, mas que ela está relacionada com a quantidade de matéria de um corpo. Agora, o peso, por outro lado, é a força que a Terra faz sobre você e te puxa para baixo. É claro, se você estiver assistindo esse vídeo em algum outro planeta, vai ser a força que esse outro planeta vai estar fazendo sobre você nesse momento e que te puxa para o centro dele. Então guarde bem essas ideias. Massa é uma coisa e peso é outra. É por esse motivo que a gente costuma medir a massa em quilogramas e o peso em newtons, já que se trata de uma força. O quinto erro mais comum está relacionado com a velocidade média. Muita gente costuma achar que a velocidade média é a mesma coisa que a média das velocidades. A velocidade média relaciona o deslocamento realizado por um corpo ao longo de um intervalo de tempo, enquanto que a média das velocidades é apenas uma média aritmética entre várias velocidades diferentes. Apesar de no movimento uniformemente variado, que é aquele movimento em que a aceleração é constante, as duas coisas terem o mesmo valor, ou seja, a velocidade média tem o mesmo valor que a média das velocidades ao longo do movimento, essas duas coisas são duas coisas completamente diferentes, tudo bem? Então, meu amigo ou minha amiga, essa é a lista dos 5 erros mais comuns que as pessoas costumam cometer quando estão resolvendo algum problema de mecânica. Então, caso você tenha gostado desse vídeo, Foi legal mal fechando assim. Tá bom? A gente vai mostrar um vídeo aqui sobre alguns erros típicos. Qual seria a sua opinião sobre esses conceitos? Que é algo bem comum realmente que a gente vê isso no ensino médio, umas concepções dessas. Mateus, por exemplo, coloquei assim, dificuldades conceituais típicas na aprendizagem científica e tecnológica. Né? Quando eu coloquei aprendizagem científica e tecnológica, tem uma distinção. Né? Uma coisa são a compreensão sobre conceitos físicos, conceitos científicos, outra está muito mais relacionada à compreensão da produção tecnológica, dos artefatos, né? E também existem muitas ideias de como funcionam os aparelhos, né? De uma forma equivocada, só para esclarecer, né? Então esse é um tema que me interessa bastante atualmente, né? Eu tenho meu mestrado na área do ensino experimental, na área de demonstrações, né? Processo sempre didático e tudo mais. Durante o meu doutorado eu fiz a questão de avaliação de livro didático, entendeu? Eu cheguei a ter uma certa experiência com o currículo, né? Apesar de não ter tido muita leitura na época, em 2011, antes do meu doutorado. Mas atualmente eu tenho trabalhado com alguns alunos aqui alguns alunos da UFAM, aqui, alunos de BIC e BID. A gente tem feito preocupado um pouco com essas evidências sobre essas dificuldades. Por quê? Né? Primeiro porque é um consenso, né? É um consenso dentro da literatura que o conhecimento prévio ele é algo fundamental que não pode ser ignorado. A gente não discute isso, na literatura não se discute mais isso. Quem começou com isso foi Piaget, é o suíço Jean Piaget. E quem ganhou muito impulso também com o psicólogo David Alvin na década de 60. Então eu posso dizer que foram os 2 maiores divulgadores da importância do conhecimento prévio. E diante disso aí, na década de 70, começou um movimento sobre concepções alternativas, né?
E sobre quais são essas dificuldades conceituais que os alunos têm com relação aos conceitos científicos e tecnológicos. Foi feito todo um levantamento da década de 70, 80 e 90. Né? Atualmente existe um arcabouço de textos sobre essas concepções. Né? Entretanto, muitos estudos mostram que esses estudos não surtiram efeito na sala de aula, não chegaram na sala de aula. Por quê? Porque não basta a gente descobrir quais são as concepções típicas, a gente precisa saber o que nós precisamos intervir diante disso. Né? Eu sou adepto de uma perspectiva pragmática, né? e também de uma educação, uma perspectiva mais baseada em design educacional, onde a gente geralmente parte de evidências. Eu sou defensor também de educação baseada em evidências. Né? As teorias da psicologia educacional, elas são formas de tentar interpretar essas dificuldades conceituais e como o professor pode agir. Né? Mas sendo que a maioria dessa psicologia educacional são ideias muito gerais. Né? Por exemplo, ela não deve servir como uma luva para tudo, para resolver qualquer tipo de situação. Foi por isso que a didática da ciência entra nessa jogada, é importantíssimo. Ensinar física, ensinar química e biologia são coisas diferentes. A própria física, eu posso dizer assim, dentro dela, existem muitos ramos assim, que são bem distintos. Entendeu? A didática de ensinar mecânica e eletromagnetismo não é a mesma coisa, porque os conteúdos são diferentes. A forma de compreender, de construir, de validar, de convencer, entre aspas, através de argumentação, através de experimento com o aluno, é um pouco distinto. Né? No caso aqui, eu posso destacar aqui, então, que sobre essas dificuldades na área da mecânica, que você destacou aqui para ilustrar nosso exemplo, o colega mostrou 5 exemplos aí, né? O professor Wesley, não conhecia ele, aqui no YouTube. Ele mostrou primeiro a questão da gravidade, uma confusão que existe entre velocidade e gravidade. Isso é uma concepção, né, equivocada que pode surgir. Ele destacou 5 as mais comuns, não sei se são as 5 mais comuns, né? Tem que ser feito um estudo na literatura para certificar se são de fato essas 5 as mais comuns de fato. Né? Mas, por exemplo, o que há por trás dessas dificuldades? Primeiro a gente tem que entender qual a natureza dessa dificuldade, né? Desse conhecimento prévio. Então, na literatura se fala muito em concepções alternativas, né? Teorias rivais, que buscam um esquema conceitual na nossa estrutura cognitiva para tentar explicar o fenômeno. Né? O nosso cérebro funciona dessa forma naturalmente, por analogia. Existe outro conceito chamado concepções espontâneas, que ela é mais construída, como o próprio nome diz, diante das situações. E tem outros conceitos, como as primitivas, fenomenológicas ou primitivas, né? Que são algumas ideias centrais que procuram explicar uma série de fenômenos e carrega com si como se fosse um algoritmo, né? Alguns equívocos. Por acaso, essa ideia da gravidade e da velocidade é de fato uma dificuldade típica, né? Eu tenho algumas sugestões para o porquê disso, né? De confundir a velocidade com a aceleração. Quando lança, chega no ponto mais alto, o corpo está parado, inverte de sentido e acredita que a aceleração é zero. Isso me leva a entender que o aluno está associando a aceleração com essa capacidade do corpo está variando essa velocidade. Por exemplo, se o corpo está mais rápido ele estiver, talvez ele pense que maior seria a gravidade. Tanto fazendo essa analogia, quanto menor a velocidade, vai diminuindo a gravidade até chegar a aceleração igual a zero. Isso aí é uma ideia aristotélica também sobre o dinamismo, né? Aristóteles ele apresentou alguns pressupostos que foram equívocos, né? Já na Idade Média foi construída a teoria do dinamismo até chegar na teoria do ímpeto, que tudo isso foi um arcabouço de conhecimentos que ajudou Galileu, Newton a formular e avançar na compreensão do movimento. Dentro dessa teoria do ímpeto aí, existe uma ideia, um equívoco que associa que
Quanto maior a velocidade, maior a força, entendeu? Então, essa é uma concepção um pouco ingênua, mas que era levada em consideração nessas teorias do ímpeto, né? Que seria uma característica imaterial do sujeito que está associada ao movimento, né? Acredito que esse talvez seja uma associação do ímpeto, né? De algumas ideias aristotélicas que a gente nós carregamos dentro de nós, buscando interpretar de forma direta a natureza e acabamos cometendo alguns equívocos, o erro, né? Costuma-se dizer que o óbvio é o caminho mais próximo para o erro, né? Esse talvez seja um. Né? Depois ele apresentou também a questão da inércia, né? A questão da inércia, que é um conceito bastante abstrato, é uma propriedade geral da matéria, né? Que é associada à massa. Ele apresentou, se não me engano, aí, a questão da ação e reação da força da gravidade, né? Isso é muito comum, os alunos associaram a essa questão da ação e reação. Isso é um peso com a mão. Exatamente, né? Ele acredita que esse seja um par de ação e reação. Isso é um problema assim, um pouco abstrato. Geralmente existem várias fontes desses equívocos, sabe? Fonte sensorial, a fonte escolar também. Muitas das vezes a pessoa vai para a escola e adquire alguns equívocos no próprio meio escolar. Muitos livros carregavam muitos equívocos. Os professores mal preparados, eles reproduzem muito aquilo que lê, aquilo que vem de internet. Isso é um problema sério, né? Atualmente as informações estão globalizadas, a gente tem acesso a todo tipo de informação, mas agora a gente precisa de um profissional, um professor que consiga filtrar essas informações, aquilo que de fato é científico, né? E principalmente como conduzir esse processo, esse conhecimento ao aluno, né? Por exemplo, o Wesley ele faz uma abordagem direta, porque ele tem uma finalidade de divulgar, explicar de forma direta. Entretanto, por exemplo, dentro dessas concepções mais contemporâneas para o ensino da física, a gente costuma explicar, dar essa resposta de imediato aos alunos, né? Existem muitas teorias, muitas metodologias que são consideradas metodologias ativas, que procuram deixar o aluno nesse processo, centralizar as decisões mais dos alunos, para que eles possam discutir, refletir, investigar, para chegar nessas ideias. Tudo bem? O último é o navegador. Poderia colocar, fazer aquela enquete agora. Explícito, verdadeiro. Né? Queria fazer Vou mostrar para vocês aqui uma situação que está um pouco offline. Mas assim, é o seguinte, pessoal, olha, atualmente eu sou professor de Física A no curso de Arquitetura e Urbanismo e de Física 2 para o curso de Petróleo e Gás, né? E por exemplo, estou utilizando um livro clássico, um livro mais conhecido do mundo na área da física, que é o livro do Resnick, do Halliday. Ele é o livro mais popular do mundo de física. Então o que acontece? Eu tenho mantido essa coerência, essa preocupação de tentar identificar quais são essas dificuldades que os alunos têm. Geralmente, nós, professores, buscamos... só minimiza aí, por gentileza, a tela. Vou fechar isso. Já tem que está muito amplo. Minimizar não, diminuir o zoom. Sim. Tá bom, isso, tá bom. Tá. A gente vai já. Sim. Sobe um pouco a tela, por gentileza. Mas minimiza, tá faltando. Tem que apertar no botão que chama. Peraí. Fecha aí. Oi?
Sai daí. Volta naquela setinha aí pra gente ler. Posso fazer? Aqui tem que visualizar ali, né? Bem punk, eles estão na minha esquina, posso dar bastante evento. Aí. Sendo que não era para ser dessa forma, mas pronto. Por exemplo, eu tenho feito algumas enquetes assim na sala de aula e tenho tentado identificar alguns equívocos que os alunos têm conceitualmente. Nós costumamos concentrar muito na resolução de problemas. Eu tenho feito isso, é óbvio que é muito importante. Durante esse processo de resolução de problema, mobiliza muito do ponto de vista teórico, do ponto de vista de procedimentos, de cálculo, de entendimentos, que a gente chama de saberes metodológicos, muito importante para a formação, para a compreensão de muitas ideias, né? Mas, por exemplo, sobre os conceitos básicos, às vezes, fica um pouco à margem, né? Não fico muito bem valorizado entre professores, né? Eu costumo citar o exemplo do professor Eric Marzullo, de Harvard, que ele tinha alunos brilhantes na área de engenharia e ele tinha um desempenho razoável, né, nos testes, assim, em problemas, para resolução de problema, instrumentos assim, de resolução de problemas, né? E no momento, sempre que ficou um pouco, meus alunos não estão entendendo do ponto de vista a razão científica, o sentido físico mesmo desses conceitos, ele surpreendeu um pouco, né? E, geralmente os alunos aprendem assim, a dominar, resolver problemas, mas do ponto de vista conceitual fica às vezes muitas dúvidas, né? Eu tenho feito esse levantamento, alguns projetos que estão em andamento para fazer esse mapeamento dessas dificuldades conceituais que os alunos têm, inclusive aqui no departamento de física, né? Eu estou aluno atualmente aqui no PIBIC, que vai avançar dar continuidade a alguns estudos desse diagnóstico. Eu queria colocar para vocês aqui uma enquetezinha, só para a gente. Eu quero colocar duas enquetes, só para que nós possamos dinamizar algumas questões aqui. Por exemplo, aqui tem uma situação de um disco de hóquei, está deslizando sobre o gelo, quando ele passa logo aqui, a gente dá um chute, né? Daí, o que acontece? Eu gostaria que vocês, quem tivesse celular aí, acessasse esse site mente.com e colocasse esse código 793659 e tentasse optar pela alternativa correta. Tudo bem? Quem conhece essa questão, por gentileza, tem uns coleguinhas aqui, meus alunos meus que já conhecem, né? Eles fiquem fora, por gentileza, tá bom? Porque não faz sentido vocês. Tudo bem? Se eu passar aqui a mão do idioma, aqui aparece a pergunta, né? Está muito pequeno, mas sendo que quando vocês acessarem, vocês vão conseguir ler vocês vão conseguir ler no celular de vocês aqui. A votação está aberta, é só aguardando aqui que vocês escolherem a opção correta. Tudo bem? Ele pergunta sobre as forças que agem sobre esse disco que está deslizando sobre o gelo. Acho que dá tempo. Já tem uma pessoa votando aqui, duas. Vai dar 1 minuto para a pessoa votar, né? Não, brincadeira. Eu vou colocar aqui uns 2 minutos. 2 minutos e meio. Fica para ler. São questões totalmente intuitivas, sabe? Elas não remetem à necessidade de cálculo.
Isso. Depois eu vou falar para ti por que não valeu muito essa enquete. Aconteceu um problema durante o processo. Sabe por quê? Porque visualizou a resposta. Vou mostrar. Você percebeu? Menos mal. Eu cheguei a ter percebido que a gente estava pensando que era algum erro aqui. Eu só estou tentando achar assim, Pois, espero que sim. Mas ela vai ter esse cuidado, né? De uma visualização. Pode acontecer. 14. Vamos lá, jovens. Sete. Acho que com 2 minutos? Ó, vou fechar a votação aí. Tem alguém pensando aí? O tempo também é uma variável, hein? Mas eu, só para a gente ilustrar aqui, eu vou fechar aqui, tá bem? Vou acabar de fechar a votação aqui. Fechei. Bom, essas aqui são as respostas. A alternativa correta é a letra D, né? Bora verificar aqui. Bom, a maioria conseguiu entender perfeitamente a situação, que a resposta era as forças que agem sobre o disco de hóquei. Era somente quais são as forças? Diga para mim. Normal, força gravitacional, né? Por exemplo, o que diz aqui, por exemplo, a letra C? Normal, gravitacional e a força de carregar. Pois é, essa aqui mostra que indica que além da força normal e a gravitacional, né? Alguns aqui, 26%, estão acreditando que existe uma força empurrando o disco de hóquei, né? Entendeu? Isso aí é uma teoria aristotélica, entendeu? De ímpeto, né? De que só existe movimento se tiver uma força aplicando sobre ele. Entendeu? Isso é uma concepção não newtoniana, por exemplo, entendeu? Isso acontece muito, né? Eu vou fazer mais uma, só mais uma também, pessoal. Oi? Também, isso serve para a gente refletir que tipo de equívoco é esse, né? Por quê? Tá? Isso é muito comum, esse tipo de equívoco acontecer. Tudo bem? Eu vou tentar fazer aqui. Espera aí, rapidinho. Como é que fecha a tela rapidinho? É aqui, né? Bem. Olha. Meu Deus, não dá para enxergar aqui. Por que eu não visualizo aqui? Duplicar. Não, eu quero fazer isso aqui. Primeiro a tela somente do computador. Porque eu não quero que visualizem. Entendeu? Rapidinho. É mais 7 minutos. Vai bem. Nós estamos mais a última enquete, mas quem serve? Tá. Só tem. Queria fazer aqui só para mostrar para vocês aqui. Bom, pessoal, eu tenho feito esse tipo de atividade nas minhas aulas para tentar dinamizar elas, assim, fazer com que os alunos também participem, entendeu? Tornar um pouco eles ativos nesse processo, e eles têm gostado bastante, a resposta tem sido bastante positiva para a gente discutir alguns conceitos antes de a gente resolver problemas, né? Bora tentar fazer essa aqui, pessoal, esse outro problema. Quem conhece, por gentileza, que tem os orientantes meus aqui que já sabem a resposta.
tá bom? Daí não vale a pena. Acesse por gentileza. Uma mulher exerce uma força horizontal constante numa caixa grande, em consequência, a caixa move-se horizontalmente a uma velocidade constante V0. A força horizontal constante aplicada pela mulher, e tem as alternativas. Começou a votação. Parabéns, que ele tem uma força constante, a mulher, né? Está empurrando uma caixa com uma força constante. E tem como efeito uma velocidade constante. Entendeu? Então essa força horizontal constante aplicada pela mulher é o quê? Letra A. Tem a mesma intensidade que o peso da caixa? B. É maior do que o peso da caixa. C. Tem a mesma intensidade que a força total que resiste ao movimento da caixa. Né? Letra D. É maior do que a força total que resiste ao movimento da caixa. E letra E. É maior que o peso da caixa, que da força total que existe ao movimento. Né? Bora lá. Não vale consultar o Igor, hein? Não vale assoprar ele. Vai atrapalhar aqui a enquete. Pode tentar acessar aí. Só não vota, tá? Que teu voto não vale. Vocês já fizeram esse tipo de atividade, já, pessoal? Com enquete e tudo mais? Não? Isso mostra, sabe? Entendeu, Igor? Mostra assim, em tempo, eu faço uma enquete dessa, 2 minutos e tal. Em sala de aula eu percebo quais são as dificuldades que os alunos têm sobre esse conceito. Pô, entendeu? Isso pode me ajudar a tomar uma decisão na hora da sala de aula, já tentar questionar, né? Tentar ouvir os alunos, isso seria, o que eu posso fazer diante desses conceitos, dessas dificuldades? Tem muita coisa, viu, Marcos, que pode ser feita. Dentro das análises psicométricas, eu posso verificar grupos, diferenciar grupos de respondentes com maior performance, com baixa performance, romper com o ensino linear, entendeu? Ou seja, esses testes ajudam a responder a seguinte pergunta: como eu posso melhorar meu ensino? Entendeu? Eles podem trazer os dados subsídio para essa tomada de decisão. Né? Entre muitas e muitas análises que podem ser feitas, né? Inclusive, por exemplo, existe um tipo de análise que é a função diferencial do item, né? Que às vezes um item ele pode favorecer um grupo de respondentes mais do que outro. Incrível, né? Uma população de outra cultura ou de até o mesmo gênero, né? Será que um item é mais facilmente respondido para homens do que para mulheres? Isso pode acontecer. Esse é um campo de investigação que eu posso explorar, entendeu? Bom, bora chegar a 20 aqui, tem 17. Certo. Deixa eu lá, então. Vou fechar a votação, hein? Tá, vamos ver aqui. A resposta correta. Quem que pediu? A resposta é a letra C. Né? É a intensidade de a força total que é exercida sobre que movimento da caixa. Porque se você está com velocidade constante, então a gente tem que considerar que as forças são iguais, né? Então a força está se anulando aqui, a maioria, né? Conseguiu optar para a resposta correta. De novo, 28% aqui. Acho que tem que ser maior que a força total que resiste. Ou seja, por ele. Acredito que tem que ser a força maior que a força de atrito, né, no caso aqui.
Isso é uma ideia que alguns aqui foram atraídos, né, para esse tipo de situação. Lá em 2000 a gente pensa que é isso, mas como esse trabalho consideraria constante, a sua relação tem que ser. Exatamente. Muito bem, a gente vai passar outro vídeo? É isso? Ou eu posso passar mais outra enquete aqui? São 5 minutos, 5 minutos. Vocês querem fazer mais uma ou não? Eu queria perguntar de algo relacionado a isso aqui. Por exemplo. Bora perguntar, pessoal, o que vocês acham? Por que vocês acham que está tendo essas respostas aqui? Vocês têm ideia? Eu acho que esse tipo de equipe que a gente estava falando desses conceitos não tem uma questão cultural, tipo, no conhecimento dele que a gente adquire, das experiências que a gente tem mesmo. Porque quando você vê a questão da gravidade, a gente acha que essa relação é zero. A gente não, se tu for levar assim em consideração, por exemplo, no carro andar tem que dar um acelerador. Daí tipo, tu já tem aquela ideia que tipo, o carro andando, tu tem que acelerar. Aí no momento que ele para, tu para de acelerar. Aí tu vai querer dar lá, tipo, subiu, aí ele parou lá em cima e a aceleração foi zero. Isso aí tipo, não dá no mesmo caso aquela questão do calor também que a gente fala, tipo, O calor, que se associa com quente, frio. Existe uma coisa também que precisa ser tomada um certo cuidado, sabe? Por exemplo, existem termos de calor, quente, frio, que elas sofrem um novo significado, existe uma ressignificação cultural desses termos. Por exemplo, o fato, eu sou físico, eu sei muito bem o que é calor, o que é frio, mas sendo que socialmente eu posso utilizar esse termo, cara, está muito calor, porque esse termo, culturalmente, ele me dá um significado, eu consigo me comunicar utilizando esse termo, tá entendendo? Porque eu estou mobilizando o significado dele em outro contexto. Então é preciso tomar cuidado, porque às vezes no cotidiano não é porque a pessoa fala, estou com calor, o cara não sabe o que é calor, entendeu? Então agora, no processo de resolver um problema que envolve calor, processo termodinâmico, e se ele confunde nesse outro contexto, ou seja, o conhecimento está sendo mobilizado em outro contexto. Então é preciso ter um cuidado ao afirmar se de fato a pessoa tem uma concepção alternativa ou não. Tudo bem? Isso é uma questão. Porque não é aquele conceito que a gente tem sobre o trabalho e energia. Na internet, o que é o trabalho? A transferência de energia. O que é energia? A capacidade de realizar o trabalho. Esse é o problema. O pessoal que está atraído aqui, porque eles acham que a força que a mulher está empurrando a caixa tem que ser maior que a força de atrito. Porque está se movimentando, pronto. Mas esquece que a velocidade é constante, então tem equilíbrio, dinâmico, né? Eu posso fazer só aqui, ó. Só para essas crianças aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. É a continuação dessa questão aqui, ó. Espera aí. Isso. Se fizesse assim, essa pergunta, e repara bem agora que, só para finalizar aí, o que vai acontecer agora, que ele está dizendo, é se a força for dobrada, não é isso? For duplicada. O que vocês acham que vai acontecer agora, hein? A mulher essa mulher da pergunta anterior, que está empurrando a caixa, dobrar a força horizontal, constante, né? O que vai acontecer então? Nosso tempo já vai dar 1 minuto. Pronto. Só essa enquete a gente finaliza. Eu só respondo.
só fazer a votação rapidinho para a gente finalizar. 1 minuto. Por exemplo, essa questão aqui, Matheus, ela está ligada à questão anterior, né? Então, às vezes, existe o que a gente chama de dependência local de itens, tá entendendo? Às vezes, o conhecimento de um item está ligado ao outro. Nem sempre isso é verdade, mas no caso, eles estão ligados ao mesmo contexto. Né? Mas pode estar explorando ideias diferentes. Bora, vou encerrar então, hein? Você está pronto para a aula do professor aí, ó. Eu vou encerrar também? Lá vai, hein? Treze. Fechei. Tudo bem. Olha a decisão aqui. Eita! Agora o negócio que ele pegou, né? Agora você pegou. Dobrando a força. O que vocês optaram aí? A resposta correta é a letra E. O que diz a letra E? Velocidade crescendo continuamente. Hã? Velocidade crescendo continuamente. Como? Não. Se não me engano, a velocidade vai crescer continuamente. A velocidade cresce continuamente. Como é que é? A velocidade cresce continuamente. Por quê? Se ela dobra a força, pessoal, aí vai ficar o quê? A força resultante vai ser diferente de zero, porque não tem mais equilíbrio. Ela dobrou a força de atrito ela não vai aumentar com velocidade, ela é constante, a força de atrito cinética, não é isso? Então acaba tendo o que? Uma aceleração. Se tem uma aceleração, a velocidade cresce continuamente, porque tem uma aceleração. Repara bem que foi apenas. Aqui foi meu punk, né? Então, 2 pessoas aqui, o resto disso tudo. Exatamente. Chama de ler a última questão. Aí lê 15%. Bom, isso aí, repara bem que já traz informações para que a gente possa refletir e tomar alguma decisão diante disso. Nosso tempo já está acabando, na verdade já está passando um pouco. Então, professor Marcelo, obrigado pela visita. Espero que tenha uma oportunidade de estar um novo site salvo para o senhor. E vamos agradecer ao professor.